aqueles que não se sentirem confortáveis podem desligar as câmeras, mas manter como ouvinte. Pode ser? Professor Celso, mais uma vez, muito obrigado, né, pela disponibilidade em estar aqui com a gente. Jane, você quer falar alguma coisa antes? Só agradecer ao professor Celso e dizer que teremos uma lista de presença, ela vai ser disponibilizada no chat para que você tenha uma declaração dessa live. Essa live também vai estar disponível no playlist do YouTube da Face, então, posteriormente, vocês também poderão assistir, como compartilhar, disponibilizar para outras pessoas da importância dessa gestão do conhecimento. Agradecer, né, aos alunos que aqui estão e que prontamente, mais um dia de aula, já é o terceiro dessa semana, então nós agradecemos a disponibilidade e o interesse de vocês de estarem aqui conosco. E como eu disse, né, no início, vai ser disponibilizados os prints dessa gravação, como também a própria gravação. Eu vou estar desligando os microfones de vocês, peço desculpa se por acaso você esqueceu o seu microfone ligado, mas é que para que possamos escutar melhor, e às vezes isso pode acontecer, né, de algum equívoco. Já antemão, peço desculpa se eu desligar o seu microfone e você nem tiver percebido. Muito obrigada a todos. Exatamente, Jane. E quem tiver alguma pergunta, pode escrever no chat, que ao final nós iremos perguntar para o professor Celso. O professor Celso, ele é professor, né? Foi ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no Brasil, tá? Foi deputado federal no período de 2015 a 2019, é secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia do Parlamento e atualmente também é diretor-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação de Maricá. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo. Vou passar a palavra para ti e qualquer coisa você pode me pedindo que eu vou auxiliando, tá bom, professor? Ok, obrigado, Luan. Vocês me ouvem bem? Sim. Pois bem, eu fiz um mix aqui, a convite do Luan, professor Luan, eu fiz um mix de informações. Né? Eu vou falar um pouco da lei, do marco legal do Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi uma lei aprovada pela Câmara e pelo Senado em 2015, depois foi sancionada pela presidente Dilma em 2016 e regulamentada pelo ministro Kassab, o presidente Temer, em 2018. É uma lei muito pouco praticada ainda no Brasil, mas ter uma ideia, essa vacina contra o Covid-19, que está sendo testada pela Unifesp e que será produzida pela Fiocruz, é uma encomenda tecnológica, a primeira grande compra pública brasileira com essa lei. Antes disso, o Brasil já havia feito uma compra pública grande, uma encomenda tecnológica, que são aqueles caças Gripen, que vêm da Suécia. Também foi uma encomenda tecnológica, uma formação um pouquinho diferente, mas quem compra tem o direito a ser dono de parte do processo de conhecimento, ou seja, a transferência de tecnologia. E ela embute o risco de não dar certo, né? Que é um grande problema no Brasil hoje, que os órgãos de controle eles não sabem trabalhar ainda, não existe uma cultura de trabalhar com perdas, né? Quando você faz uma encomenda tecnológica, você pode dar um grande acerto e ter um grande resultado, como pode, por exemplo, essa vacina da Fiocruz pode não funcionar, né? Provavelmente vai funcionar, mas ela pode não funcionar. Ela pode imunizar por apenas 2 meses, 3 meses. Ela pode precisar de 3 ou 4 doses para imunizar o organismo. Isso vai se descobrir lá na frente. Então, mas também ela pode ser uma grande patente que a Fiocruz poderá produzir para o povo brasileiro e também para vender para outros povos, de acordo com aquilo que está embutido no contrato de encomenda. Então, eu vou abordar um pouco disso, bastante disso, mas eu também vou falar um pouquinho de carga tributária, que é uma coisa importante para compreender, eu acho, o processo brasileiro, como o Brasil tributa, como o Brasil gasta.
como o Brasil está pretendendo gastar o ano que vem em produção de conhecimento. Aí eu vou entrar um pouquinho nessas leis, e no final eu vou falar um pouquinho de como se faz encomenda tecnológica. Depois, professor Luan, se vocês quiserem, até indico para vocês alguém para dar uma aula específica sobre encomenda tecnológica e bônus tecnológicos, que é uma aula excelente, é a aplicação da lei de uma forma mais objetiva. Né? Mas eu vou dar um apanhado geral, vou tentar não passar de 40, 45 minutos, para a gente poder debater o assunto. Eu vou agora fazer uma tentativa aqui, tentativa e erro, que é compartilhar a minha apresentação. Ótimo. Qualquer coisa eu compartilho aqui também, que eu estou com ela salva aqui. Tá, mas eu vou tentar para ver se a gente aprende, né? A gente fala tanto de tecnologia. Exatamente. E a gente não consegue compartilhar uma apresentação. Só um pouquinho. Se não der, eu falo para o João me ajudar. Apareceu. Beleza. Vocês conseguem ver? Conseguimos. Tá bom, sim. então. Perfeito. Eu não estou vendo vocês, eu vou falando aqui e controlando o meu tempo, tá bem? Pois bem, aqui o primeiro gráfico, essas são informações professor, que eu fui buscar uma série de apresentações que eu tenho ao longo desses anos. Mas aqui, por exemplo, existe uma fala no Brasil que o Brasil tributa muito. Eu contesto essa fala. Eu acho que o Brasil tributa demais, mas de uma forma errada. Na linha superior, quase aos 35% do PIB, essa linha roxa, é a média dos países de renda alta que compõem a OCDE. Essa é a renda de tributação desses países. Vocês podem ver que ela sempre está margeando ali, tangenciando a faixa de 35% do PIB. O Brasil tributava em torno de 27%, 28% nos anos 90, depois ela vem crescendo, esse índice aqui vem até 2012, vocês podem ver que ela passou a OCDE só recentemente, só em 2010, né? Mas porque em função da crise de 2008, os países da OCDE reduziram muitos tributos para alavancar o crescimento econômico. Nas linhas a mais abaixo, né, você tem os países de renda média, você tem o Brasil e renda média baixa e renda média alta. Mas o Brasil, ele está numa faixa dos países de renda alta de tributação. Então, a pobreza no Brasil ela não decorre de excessiva tributação. O Brasil tributa de forma errada, na minha avaliação. Qual o problema do Brasil? Ele é excessivamente regressivo, né? Vocês veem no primeiro gráfico carga tributária sobre renda, lucro e ganhos de capital. Por que isso é importante? Porque é como o país se olha, como ele olha naquilo que ele vai gastar o recurso e vai fazer funcionar a sua economia. Vocês podem ver que o Brasil tributa muito pouco ganhos de capital, né? Olha o valor da Dinamarca, 29,2%. Né? Estados Unidos, 12,9%, Canadá, 15,2%, Finlândia, 15,5%. O Brasil 5,9%. Por que o Brasil tributa errado? Porque ele vai na pior forma de tributar. Ele tributa sobre o consumo. Quando você tributa sobre o consumo, você tributa sobre o mais pobre, porque é aquele que consome a maior parte da sua renda, ele gasta no seu dia a dia para sobreviver. E isso faz com que o país não invista tanto em bens de capital. Ele acaba trabalhando muito bens de consumo, que é o problema, a questão do Brasil. Cresce a indústria, né, e o comércio de bens de consumo. Então, esses gráficos aqui é só para a gente depois compreender como o Brasil tem que mudar a prática das leis de inovação e passar a tributar de forma diferente a riqueza brasileira, o que se produz aqui no Brasil. Então, essa é a minha segunda lâmina. Aqui são como os entes federados recebem os recursos desses tributos. Vejam vocês como ele é desproporcional. Os municípios onde a vida acontece, né, onde o dia a dia se passa, ficam com menos de 7%, em 2016, dos tributos arrecadados. Os estados com 25,4%. E o governo, a União, 68,27%. O que acontece com esse formato de tributação?
os estados, os entes federados, os estados e os municípios ficam excessivamente dependentes das políticas do governo central. E isso é muito ruim, porque você não consegue estabelecer uma relação de disputa política em torno de projeto de hegemonia, de compreensão de sociedade. Quem dirige o Estado central tem o poder de vida e morte sobre os outros entes federados. E acaba que os demais chefes executivos dos entes federados precisam bater, né, continência, vamos dizer assim, um termo forte, para o governo central. Eu vou falar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, onde eu moro. Eu sou gaúcho, mas moro no Rio já há 3 décadas. O Rio de Janeiro, quando foi privatizado o Banco Banerj e federalizou a dívida em 1997, o Estado do Rio de Janeiro, números brutos para vocês, o Rio de Janeiro devia 7 bilhões de reais. Ele vendeu o Banco Banerj por 2,9, parece, bilhões de reais de moedas podres, né, que não tinha nenhum valor. E assumiu uma dívida com o Banco Central, o Banco Central assumiu a dívida do Banerj, aquela dívida do Estado, de 7 bilhões de reais. De lá para cá, o Estado do Rio de Janeiro tomou emprestado em torno de 35 a 40 bilhões de reais. Nós estamos falando aqui, inclusive, do dinheiro das Olimpíadas e da Copa do Mundo, e as dívidas do PAC, os grandes investimentos que o Rio de Janeiro teve aqui naquele período auge, que foi de 2006 a 2014. Então, o Rio de Janeiro tomou 35 a 40 bilhões de dólares de empréstimo. Pagou, nesse período, em torno de 70 bilhões e está devendo mais de 120, 130 bilhões de reais. É uma conta que não fecha e o Estado fica ingovernável, porque ele não tem condições de gerir. Então, hoje, por exemplo, a previsão do ano que vem do déficit do governo do Estado do Rio de Janeiro é em torno de 22 bilhões de reais. Só que o Estado do Rio de Janeiro vai arrecadar em torno de 170 bilhões de reais de tributos federais e retornará aos cofres do Estado em torno de 25. No Fundeb, o Estado do Rio de Janeiro tributa, recolhe, participa no fundo do Fundeb de 7 a 8 bilhões de reais e recebe de volta em torno de 4,8 bilhões de reais. Isso faz com que o governo do Estado fique refém do governo central, o que distorce a relação política e acaba distorcendo também a relação de poder do Estado. E aqui é como o Estado gasta mal, né? É onde o orçamento da União está sendo gasto. Vejam vocês, a dívida interna e a dívida externa, né, consome aí o pagamento dos serviços da dívida 40,97% do faturamento do Estado Central, né, e a Previdência 20,89%. Né? Mas a Previdência, você tem um retorno, você gasta, a pessoa recebe o salário e fica no país, gera imposto. Agora, o problema da equação da dívida é que ela é difícil de você fazer porque ela consome muito. Né? E o Estado dever não é um grande problema, o problema é como essa dívida foi construída e a relação que se tem hoje em dia quando o governo estabelece os seus projetos. Bom, e aí nós temos esse quadro, vejam vocês aqui. Esse aqui é o quadro de todos os investimentos do governo federal de 2014 até a previsão para 2021, em valores de 2020. Vejam vocês, em 2014, o governo central investiu em obras, Minha Casa Minha Vida, estradas, infraestrutura, etc, etc, 75 bilhões de reais. Aí a crise de 2014 refletiu em 2015, 46,3 bilhões de reais. De lá para cá, é essa ladeira abaixo. A previsão para o ano que vem é de 25 bilhões de reais. É nada, para um país desse tamanho, significa não ter investimento. Né? Significa paralisar o crescimento da infraestrutura, dos investimentos, a capacidade de investimento do governo central, que é fruto dessa tributação errada, a visão errada da tributação e a visão errada de como se gasta o orçamento da União. E aqui é o mais grave, eu vou mostrar dois ministérios. Isso aqui é o MEC. Os recursos discricionários do MEC, que em 2014 foram 42 bilhões de reais, a previsão para 2021 é de 18 bilhões de reais. Significa inviabilizar o sistema de instituições públicas federais de ensino. As universidades, os institutos federais e os colégios Pedro II e toda a rede de ensino
do governo federal, porque não tem como isso, recurso discricionário é tudo que não é obrigatório, salários, etc. Está aqui a alimentação estudantil, está aqui a energia dos campos, está aqui a manutenção dos campos, está aqui os terceirizados. Vejam vocês, torna o sistema administrativo e de produção de conhecimento no Brasil inviável. Isso aqui é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Vejam como caiu. Isso aqui é inovação e ciência na veia, pura. É o que planeja o futuro do Brasil. Vejam o tamanho do tombo do orçamento do MCTI. Ele vem de 8 bilhões em 2014, caindo como uma escadinha, para 2,7 bilhões em 2021. Absolutamente impossível de tocar. Significa o quê? Que o CNPq não vai ter condições de pagar suas bolsas até o final do ano. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada não vai ter dinheiro para fazer a Olimpíada de Matemática, que o INPE não vai ter dinheiro para manter o satélite funcionando e tirando as fotos dos desmatamentos. A realidade é essa. E isso eu estou falando em manter o que existe, não estamos nem falando em pensar em coisas novas, em manter os laboratórios, em comprar reagente, manutenção, calibragem dos equipamentos de pesquisa, etc, etc. Pois bem. Nós temos algumas tentativas de minorar esse impacto dessa queda do investimento em ciência e tecnologia e educação superior no Brasil. São alguns projetos que as entidades nacionais, nós temos uma organização chamada Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. É uma coalizão que reúne as entidades dos reitores das universidades federais, os reitores dos institutos federais, reúne a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciências, os secretários estaduais de Ciência e Tecnologia, alguns secretários municipais de Ciência e Tecnologia, cidades que têm políticas específicas para a área, as fundações de apoio, as fundações estaduais de apoio. Então, nós lançamos essa coalizão no passado, eu sou secretário executivo dela, a gente organiza as atividades, e nós temos uma pauta apresentada ao Rodrigo Maia e ao Columbre para tentar reduzir o impacto dessa crise de investimento para o ano que vem. Uma delas é a aprovação do PLP 135/2020, do senador Exalci Lucas, é um senador de Brasília, do PSDB. O que ele faz? Nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O FNDCT vai arrecadar esse ano dinheiro do pré-sal, da indústria de informática, da indústria de automóveis, televisão, aquela indústria mais refinada. São 16 fundos setoriais que compõem esse grande fundo. Esse ano ele vai arrecadar em torno de 6 bilhões de reais. Só que o governo contingenciou 4,8 bilhões de reais, ou seja, em torno de 90% do dinheiro desse fundo está retido nos cofres da União e não poderão ser usados para o sistema. O que nós estamos propondo através desse PLP? Que o FNDCT se transforme num fundo financeiro, ele deixa de ser parte do Caixa Único da União, e passa a ser gerido que nem é o FAT, ou seja, vai para uma conta de uma agência, de uma casa bancária, do sistema bancário, e fica ali investido. O que gastou no ano em que ele se realizou, fica ali para o ano seguinte. O que não foi, o que não se gastou, o que gastou, o que não gastou fica para o ano seguinte para novos projetos, porque esses projetos todos são de longo prazo, então você nunca executa eles no curto prazo. E a forma que ele está formado hoje, chega no final do ano, o recurso que não foi gasto, ele retorna para o Caixa Único da União, e a União usa esse recurso para pagar qualquer tipo de restos a pagar, ou mesmo a dívida pública. Esse projeto já foi aprovado no Senado por 70 votos contra 1, e deve ser pautado ainda em dezembro, em outubro, na Câmara. A gente está articulando para aprovar. Isso, se a gente conseguir aprovar até o final desse ano, vai ser um alívio para a CAPES e para o CNPq ano que vem. 25% do Fundo Social do Pré-Sal é um projeto meu, quando eu fui deputado, com a deputada Bruna Furlan, que é do PSDB de São Paulo. O que é isso? O Fundo Social do Pré-Sal é um recurso arrecadado pela União de tudo que é produzido pelo pré-sal.
ele hoje em torno de 8 bilhões de reais. Desse dinheiro, 37,5% vai para o MEC, 12,5% vai para o SUS e 50% fica no Caixa Único da União, que dá mais ou menos 4 a 5 bilhões em 2020. Nós estamos pedindo que metade disso que fica da União vá para o FNDCT, para incorporar o FNDCT. A previsão é que em 2030, quando o pré-sal chegar no auge de produção, esse fundo tem em torno de 30 bilhões de reais. Né? Ou seja, seria uma forma de a gente financiar o sistema de inovação brasileiro. E, por fim, a PEC 24.219, de 2019, da deputada Luísa Canziani, ela é do PTB do Pará e que está sendo relatada pela deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. O que ele faz? Ele tira os recursos próprios das instituições de ensino do alcance do teto de gastos, da PEC de gastos, né? Que hoje em dia é um problema sério. Por exemplo, se uma universidade, se a Universidade do Grande Dourados arrecadar recursos de aluguéis de imóveis, por exemplo, ou de cantinas, por exemplo, esse dinheiro tem que ir para o Caixa Único da União, ele entra na conta geral do orçamento da universidade. Se ele ultrapassar o teto, o governo tira o que ultrapassa do teto e vai também para o Caixa Único da União. Essa PEC, ela propõe o contrário. Esse dinheiro fica na universidade para ela gastar nas suas necessidades. Então, é uma forma de tirar um pouquinho da pressão sobre as universidades. Pois bem, aqui eu já começo a entrar um pouquinho na inovação. Né? As pessoas falam muito do Estado, que o Estado é um problema sério e que atrapalha a iniciativa privada. Pois bem, alguns economistas não pensam assim. O Keynes, não é que ele não pensa assim, mas o Keynes ele tem uma frase bem razoável, ele fala assim, o importante para o governo não é fazer coisas que os indivíduos já estão fazendo, e fazê-lo um pouco melhor ou pior, mas fazer aquelas coisas que no momento não são feitas de forma alguma. Ou seja, quem financia a pesquisa de base não é a iniciativa privada. Em qualquer lugar do mundo, o grosso da ciência de base é feita pelo poder público. E aí a Mariana Mazzucato, que é uma economista italiana, talvez vocês conheçam, mas que ela dá aula em Cambridge, ela tem um livro chamado O Estado Inovador. Não é isso não, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Um excelente livro. Pois bem, ela diz o seguinte, que se não fosse o Estado, não existiria iPhone. O Jobs não teria inventado o iPhone. Por quê? Porque a internet é dinheiro público. A invenção da internet é dinheiro do governo federal, é uma encomenda tecnológica do governo federal para ter uma rede descentralizada para o exército americano, as Forças Armadas americanas. O algoritmo, idem, é dinheiro público em investimento em matemática, ao longo de décadas, que criaram o sistema de algoritmos. A tela sensível, idem, dinheiro público europeu e americano para construir equipamentos para enviar para o espaço. Né? GPS, idem, dinheiro público, que diversos países, mas particularmente os Estados Unidos, criaram para as suas Forças Armadas. O que o Jobs fez de genial nesse negócio? Ele pegou essas ideias e colocou no único lugar e botou para funcionar junto. Essa é a grande inovação do Jobs, que mudou a forma da humanidade se falar e da humanidade se relacionar. E está mudando a economia do mundo. Mas a base disso tudo foi investimento do Estado. Se os Estados não tivessem feito investimento ao longo de décadas de pesquisa, não teria essa inteligência formada para que o Jobs criasse os iPhones. Né? Então, ela diz o seguinte, o Estado tem sido atacado e crescentemente desmontado por meio de imagens de seu caráter burocrático, paralisante e pesadão. Embora a inovação não seja o papel principal do Estado, mostrar seu caráter potencialmente inovador e dinâmico talvez seja a maneira mais eficiente de defender sua existência e tamanho de maneira proativa. Pois bem, é isso. Ou seja, o Estado ele precisa investir. Isso é assim na Coreia, isso é assim em Israel, isso é assim nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, as universidades privadas dos Estados Unidos, os institutos de pesquisa privados, mesmo os privados, eles funcionam em cima de renúncia do imposto de renda, porque lá eles taxam muito fortemente o ganho de renda, então muitos milionários, como, aí, vamos falar de Steve Jobs de novo, mas
vocês veem aí os grandes caras que têm dinheiro, eles criam suas fundações para pagar mínimo imposto de renda e investem em pesquisa, com dinheiro privado, mais em cima de desconto de dinheiro público. E toda a indústria de remédios americanas, que chamada indústria de remédios de doenças raras, ela foi construída em cima de encomendas tecnológicas e investimento do governo federal americano ao longo de décadas, né, para resolver problemas de doenças que tinham 200, 300 mil pessoas tinham aquela doença, no contexto de uma nação como os Estados Unidos, eram doenças raras, e que depois se descobriu que era um grande mercado mundial, porque no Brasil também tem 200, 300 mil pessoas com aquela doença, na Europa tem 500, 600 mil pessoas com aquela doença, isso virou uma grande indústria americana, né? São grandes indústrias americanas hoje, mas tudo foi financiado com dinheiro do governo americano. Pois bem, aí o Brasil ele avançou em algumas coisas já nesse sentido, né? Ele tem a FINEP, eu não sei, talvez muitos de vocês conhecem, mas é o banco que financia o fomento para as universidades e para muitas indústrias. Por exemplo, boa parte do que a Embraer produz é dinheiro que saiu da FINEP. Por exemplo, a CSN, eu lembro que eu assinei uma nota de empréstimo, quando eu era ministro, de 170 milhões de reais, era um projeto da CSN, da FINEP, para melhorar a qualidade da liga de aço, né, de aços finos da CSN aqui de Volta Redonda, para vender para o mercado europeu, uma exigência deles. Dinheiro público, melhorando a qualidade dos produtos brasileiros. O BNDES, que já é muito mais conhecido, todos vocês conhecem, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que faz as bolsas e financia os projetos de pesquisas para os pesquisadores, e a CAPES, que é aquela que financia as bolsas para as pós-graduações, né? Muitos de vocês, provavelmente, alguns de vocês são bolsistas da CAPES do CNPq. E também um conjunto de leis que foram aprovadas no Brasil nas últimas décadas, que avançam no sentido de criar um ambiente inovador. Nós temos aí a Lei de Inovação, que é de 2004, incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e de outras providências. A Lei do Bem tem um impacto muito grande. A Lei do Bem hoje ela gera em torno de 2 bilhões por ano de recursos para P&D. Muitas das empresas do Brasil que investem em pesquisa são renúncias da lei do Bem, né? A lei que criou o FNDCT, que agora nós estamos querendo transformar ela num fundo científico. A lei da biossegurança também estabelece normas, é mal utilizada, mas ela existe, e se começar a ser utilizada, ela tem um impacto muito grande, porque ela preserva as pesquisas com os organismos que são geneticamente produzidos aqui no Brasil. Aí nós temos aí muito na área da soja, por exemplo, a cana, o milho, as aves, os porcos, né? Hoje o gado bovino brasileiro é um dos mais sofisticados do mundo, com maior produtividade do mundo, tende a ser, parece que é o segundo de melhor produção do mundo, e tende a ser o primeiro há alguns anos. Isso tudo é investimento através da Embrapa, de pesquisa, e a Lei de Biossegurança ela faz essa normatização. Emenda Constitucional 85 é uma emenda que nós aprovamos em 2015, que ela torna um dever constitucional do Estado incentivar a inovação. Ela é importante porque ela permitiu a criação da lei que formou o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a Lei 13.243 de 2016, né, que é a lei que eu vou me deter um pouquinho mais, né, que ela cria algumas facilidades para a inovação brasileira, para o mercado de inovações brasileiras. E o decreto 9283 de 2018, que foi publicado no governo do Temer, o ministro era o Gilberto Kassab, né, que é a regulamentação da lei de inovação 10973 e também junto com a lei de 2016 13243. Eu vou agora falar um pouquinho da lei 13243. O que é o marco legal de ciência do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a lei 13243. Né? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Dispensa da obrigatoriedade de licitação para compra ou contratação para fins de pesquisa e desenvolvimento. Isso é o que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho, logo mais, nessa aula.
né, que são as chamadas encomendas tecnológicas. Né? Existe uma série de normatizações e critérios, eu até falei, professor Luan, esse detalhe é importante chamar alguém para falar uma aula sobre isso, que é muito interessante, né? É como os entes públicos podem gastar o seu dinheiro comprando coisas e gerando produtos e sistemas no próprio local, né? Em que essa, ao invés de você comprar um sistema, por exemplo, de aula online, você pode financiar ele e ter a patente desse sistema de aula remota, por exemplo. Né? Regra simplificada e redução de impostos para importação de material de pesquisa. Isso já está funcionando, só está funcionando menos porque houve um corte drástico dos investimentos públicos na área. Mas, por exemplo, o estado de Pernambuco montou um eficiente laboratório de exames de Covid, né, RT-PCR, de 9 milhões de reais, num tempo super rápido, através de uma bolsa de pesquisa, comprando todo o material nos Estados Unidos. Eu conheci o projeto, muito bom, através dessas regras simplificadas de importação. Chegou rápido e botou em 45 dias para funcionar o laboratório. Permite que professores das universidades públicas em regime de dedicação exclusiva exerçam atividades de pesquisa também no setor privado com remuneração. Por que isso é importante? Porque 90% da pesquisa no Brasil é feita em instituição pública de ensino, tanto as federais quanto as estaduais e algumas municipais que existem. E o professor com dedicação exclusiva não podia se engajar formalmente no projeto de pesquisa, porque ele tem que se dedicar exclusivamente à aula, vamos dizer assim. Né? E quando ele se engajava, havia uma limitação de, se não me engano, 52 horas aula por ano. Esse projeto, ele permite que os professores dediquem até 8 horas aulas por semana, ou seja, isso dá 316 horas por ano, se não me engano, em projeto de pesquisa, inclusive ser remunerado, sem que isso crie transtorno no desenvolvimento, ou seja, na progressão da sua carreira como professor universitário. Item 4. Permite que a União financie, faça encomendas diretas e até participe de forma minoritária do capital social de empresas, com o objetivo de fomentar inovações e resolver demandas tecnológicas específicas do país. É o que nós estamos falando dessa pesquisa do Covid aí, né? Através da Fiocruz, o governo está se associando a um consórcio de forma minoritária para produzir um produto, né? Que com certeza trará muita receita para o Brasil, se der certo, e vai dar certo até onde a gente sai, é fruto dessa lei aqui, 13.243. Item 5. Né? Permite que as empresas envolvidas nesse projeto mantenham as propriedades intelectuais sobre os resultados das pesquisas. Isso é uma questão muito importante para o pesquisador, por exemplo, que ele permite criar empresa, ou participar de empresa, e essa empresa, e ele ser parte da patente, por exemplo, dessa descoberta, inclusive empresas que são as ICTs, né, que tem o item 6, ICTs poderão atuar no exterior. São instituições tecnológicas, ICTs, que podem ser criados por universidades, por grupos, por centros universitários, financiar a pesquisa e ser sócio dessa pesquisa e ganhar royalties por essa pesquisa. Né? E também o item 7, né, permite que a universidade e institutos de pesquisa compartilhem de seus laboratórios e equipes com empresas para fim de pesquisa, desde que isso não interfira e viabilize a atividade de pesquisa em ensino no estabelecimento, ou seja, tem alguns critérios, obviamente, né, de funcionamento. Tudo isso tem que ser regrado dentro de cada instituição de ensino. Mas isso são umas das regras que são estabelecidas pelo Marco Legal, né, pela Lei 13.243, de 2016. Aqui eu falo um pouquinho disso que eu acho que vocês têm que buscar trabalhar mais. Eu vou explicar daqui a pouquinho algumas questões sobre isso. Encomenda tecnológica. Os órgãos e as entidades de administração pública poderão contratar diretamente ICT pública ou privada, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou até empresas, isoladamente ou em consórcio, voltados para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, com vistas a realização de atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam riscos tecnológicos para a solução de problemas técnicos específicos, obtenha de produtos, serviços, enfim, são as ETECs, né?
Eu vou citar um exemplo. Um dos desafios nossos lá no INCETIM, que é esse instituto na prefeitura de Maricá, Maricá é uma cidade em torno de 180 mil habitantes, aqui no litoral do Rio de Janeiro, que vivia da pesca artesanal e do turismo, e de repente descobriram o pré-sal, ela fica no centro do polígono do pré-sal. E a cidade passou a receber um enorme valor todo ano de royalties do pré-sal. O prefeito nos chamou para a gente, vamos dizer assim, preparar a cidade para o fim do pré-sal, que seria substituir o royalty do pré-sal por um royalty induzido, né? Porque aí o pré-sal é um bônus da natureza, vamos dizer assim, para a gente induzir um bônus tecnológico. E nós criamos um conjunto de leis, estamos formatando alguns detalhes dela, para a gente passar a fazer encomendas tecnológicas e a prefeitura ser dona de patentes, sócias de patentes, que são os bônus tecnológicos. Pois bem, nós estamos fazendo nossa primeira experiência, né? O Hospital Municipal criou um centro de pesquisa com professores de duas universidades federais, aqui, a Unirio e a UFRJ. Esses professores nos fizeram uma encomenda tecnológica de um respirador não invasivo para reduzir, de baixo custo, para reduzir o custo do uso de respiradores invasivos em doenças pulmonares. Nós lançamos um edital, 5 instituições responderam ao interesse dessa questão, não. Três chegaram a responder mais, vamos dizer assim, com mais ênfase, né, apresentando ideias. Nós já estamos fechando, provavelmente, a opção por uma empresa que foi incubada na UFRJ, um capacete, um respirador muito legal, a gente está fechando agora o processo. Isso dando certo, nós vamos financiar a conclusão da pesquisa do projeto e, dando certo, né, o acordo vai... O que o acordo com eles vai estabelecer? Que a prefeitura vai ser dona de parte da patente, né, ela vai ter um royalty pela produção da patente, um número X desses equipamentos por ano será destinado para a rede pública municipal utilizar isso, e, em contrapartida, nós vamos viabilizar o financiamento de parte da linha de produção deles, e eles colocarão a linha de produção na cidade, com previsão de gerar em torno de 80 empregos diretos e mais 120 a 130 empregos indiretos na cidade. Então, a cidade ela começa a se movimentar em cima da ideia da encomenda tecnológica e gerando bônus tecnológico. Nós estabelecemos um curso para as demais secretarias municipais e já temos, né, pedidos de encomenda tecnológica de outras 5 secretarias que estão nos fazendo encomenda. Isso é um grande desafio. Eu vou avançar com vocês um pouquinho, né? Por quê? Porque, na minha avaliação, as cidades, como eu falei lá embaixo, na minha apresentação, estão lá embaixo do ponto de vista dos recursos que ela recolhe diretamente. Mas é onde a vida se resolve e é onde as estratégias do dia a dia acontecem numa sociedade, né? E se a gente não olhar para as cidades, a gente nunca terá um país em que as pessoas vivam bem, né? E o regime tributário brasileiro, ele é um regime cruel, porque as cidades são as que menos ficam com recursos, né? Elas dependem dos repasses do governo federal. Então, nós achamos que a transformação das cidades demanda senso de urgência e estabelecimento de uma visão de mundo em direção a esse alinhamento com o contemporâneo. Ou seja, existem hoje tendências econômicas. Eu participo de um grupo que foi de mestrado na UFRJ, como aluno, né, que discute economia da funcionalidade da cooperação. É uma visão de economia que surgiu há 20 ou 30 anos atrás na França, em que diz o seguinte: o modelo fordista, como está colocado, faliu. Ele não tem como se sustentar, tem que criar uma nova forma de organizar os negócios. E eles trabalham muito com a noção de territorialidade. As empresas precisam estar vinculadas ao seu território, ter profundo alinhamento ao seu território, né? E isso, para mim, é uma visão de estratégia. A estratégia permite alinhar ações para enfrentar as profundas transformações em curso no mundo, ou seja, você ter uma estratégia
de realinhamento das cidades, de reorganização das cidades, em linha com isso que se chama cidades inteligentes, e isso que se chama cidade do futuro, né? Que a cidade resolva seus problemas, criando tecnologias que resolvam as suas demandas. E obviamente, você terá demandas para outras áreas, né? Mas elas precisam também formatar as suas demandas, né? E ter estratégia é necessário para alinhar os diversos atores da cidade, fazer escolhas, segurando suas ações para sustentar a transição do Estado atual para o Estado solidário, inteligente e inclusivo. Ou seja, tem que envolver as pessoas, as instituições da sociedade civil, as empresas, as instituições de ensino para repensar a cidade. E por que isso? Eu vou pular isso aqui. Vejam vocês esse quadro aqui. Isso aqui é quanto o poder público brasileiro gasta em compras. Em todo o mundo, o Estado é o maior comprador, em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil não é diferente. O Estado é o maior comprador. Vocês olhem a linha de municípios aqui, né? Olhem quanto do PIB os municípios gastam todos os anos. 85 bilhões em 2006. Em 2016, 190 bilhões de reais. No total desses 10 anos aí, nós estamos falando 1 trilhão 516 milhões de reais que os estados, que os municípios gastaram fazendo compra. Os estados gastaram 5 trilhões, quase 6 trilhões de reais. E o governo central gastou 3,7 trilhões de reais. O que nós estamos dizendo, discutindo, insistindo com os governos? Isso tem que ser uma parte disso direcionada a encomendas tecnológicas, a ajudar a induzir o avanço tecnológico e a inovação brasileira. Não é só pegar dinheiro para investir a fundo perdido. Dá para fazer encomenda com inteligência e financiar o Brasil, como estão sendo, por exemplo, os submarinos nucleares, né? O Brasil tem um programa submarino que vai construir, está construindo 5 submarinos a diesel, e o quinto será quatro a diesel, e o quinto será a energia nuclear. O Brasil será o 6º país do mundo que vai ter todo o processo capaz de fazer, produzir e ter, dentro das suas fronteiras, autonomia para produzir, por exemplo, navios, submarinos e navios com propulsão nuclear. Por quê? O Brasil tem jazidas de urânio, o Brasil tem a Marinha que fabrica as cascatas, o Brasil tem ENB, que enriquece o urânio com essas cascatas da Marinha, e o Brasil agora passa a dominar a tecnologia de construção de pequenos reatores com alto isolamento, né, encapsulados, com segurança, né? E isso foi uma encomenda do Brasil junto ao governo francês. Está funcionando aqui em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Tem, como eu falei, o caça-gripe e tem agora a questão do Covid. Né? Por que a gente não incentiva os municípios? E aí as universidades têm esse papel de chamar os municípios das quais elas estão, os campos avançados, estão inseridas, e conversar sobre esse prefeito. Vamos aqui, nós temos uma solução para o teu problema, nós temos aqui um vídeo laringoscópio, nós temos aqui uma semente de girassol, enfim, e produzir conhecimento, produzir patente e desenvolver os municípios. Essa é a capacidade de investimento deles. Os municípios podem gastar acima de 3% do PIB nacional todos os anos, eles gastam em compras, né? E uma parte disso, se for destinada à inovação, a gente tem uma capacidade enorme de financiar a inovação brasileira. E a legislação já existe, como eu mostrei para vocês anteriormente. Bom, aqui eu queria, professor Luan, ainda tenho uns minutinhos, falar de uma outra coisa que eu acho importante, que vai na linha do que eu falo, mas que é importante a gente conversar. O que é um desenvolvimento econômico sustentável no Brasil, ou em qualquer país? Ele tem que ser um desenvolvimento que seja muito horizontalizado, muito igual. Qual é o grande problema da miséria brasileira? O grande problema da miséria brasileira é a desigualdade enorme que tem entre os muito ricos e os muito pobres. E o Banco Mundial fez um estudo muito interessante, em 2018 publicou, que foi muito criticado,
mas que eu gosto muito desse estudo. Ele estabelece algumas metas para o Brasil ter um desenvolvimento econômico sustentável. Ele trabalha dois eixos. Primeiro, o aumento da produtividade, né? Elevar a qualidade e efetividade do ensino básico e ensino médio. Olha onde eles vão para pensar em aumentar a produtividade da indústria brasileira, da economia brasileira. Eles vão no ensino básico e ensino médio. Investir no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e reduzir o custo Brasil. Vocês veem que o risco, reduzir o custo Brasil, que é o problema das estradas, que tanto falam, dos impostos que tanto falam, está no mesmo nível que ensino básico e sistema de ciência, o investimento em sistema de inovação, nacional de inovação, tecnologia e inovação, ciência, tecnologia e inovação. Então, vocês veem que o mundo olha o Brasil dessa forma. A gente não precisa inventar roda, é seguir alguns conhecimentos básicos, né? E aí eles descem um pouquinho mais. O que significa reduzir o custo Brasil? A burocracia, a carga do sistema tributário, que eu falei não é um problema do tamanho da carga, mas a forma que é tributado, as distorções do mercado de trabalho, de produtos e sistema financeiro, que é exatamente o problema da precarização das relações de trabalho no Brasil, né? Isso aqui que está dizendo o Banco Mundial, tá? Não só respondendo não. Né? Apoiar a capacidade das empresas de pesquisa e inovação, ou seja, investir pesado nessa questão, aumentar a efetividade das infraestruturas digital, energia e logística viária. Isso aqui é o que o Banco Mundial diz. Ele coloca a questão de elevar a qualidade e efetividade do ensino básico e médio brasileiro e investir no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no mesmo nível que essas questões que os nossos neoliberais e liberais tanto falam, né, que é importante. Agora, vamos para o outro lado, para outra vertente que ele trabalha aí, que fica à minha direita e à esquerda, que fica à direita da gente aí. Aumento da prosperidade compartilhada. Isso é uma coisa muito importante. Distribuição de renda, Bolsa Família, Renda Brasil, seja lá o que for. É importante que o Brasil tribute menos o consumo e distribua uma parte daquilo que é tributado. Aumento da prosperidade compartilhada, ou seja, que as pessoas tenham condições de ter seus filhos alimentados, de ir trabalhar com a cabeça fria, de que a família não está passando fome, que vai ter onde tomar um banho, onde escovar os dentes, dormir à noite, no dia seguinte, isso vai se repetir, não vai se assustar no futuro, né? Eles colocam isso no mesmo nível do aumento de produtividade. Vejam vocês como essa questão, como o mundo olha o Estado, e por isso que a Europa, por exemplo, tem um Estado de bem-estar social muito melhor que o nosso. Eles avançaram muito nessa questão da redução das desigualdades econômicas, né, entre quem ganha mais e quem ganha menos, que se reflete na qualidade de vida das pessoas, na capacidade da pessoa aprender, na capacidade da pessoa produzir, né? Políticas de inclusão dos mais pobres, econômica dos mais pobres, e políticas para o aumento da efetividade do sistema de proteção social, né? Não redução dos direitos previdenciários, por exemplo, é uma coisa que não tem sentido. No Brasil, um país tão desigual, você reduzir os direitos previdenciários. Por fim, o que o Banco Mundial diz? Se o Brasil cumprir esse dever de casa até 2040, o que eles dizem? Esse gráfico aqui. Eles dizem que se o Brasil, né, aumentar, cumprir aquelas normas todas que eles estabelecem ali, o Brasil tem condições de ter um crescimento médio, né, de mais de 4% do seu PIB. Ele tem capacidade de produção, ele tem infraestrutura para isso, e ele tem mercado de consumo para isso, tem mercado de exterior para isso. Para isso, ele tem que aumentar a sua capacidade de investimento, né, e fazer aquele dever de casa ali de trás. Se ele não fizer nada daquilo, e apenas aumentar a capacidade de investimento dele para 2,5% do PIB, né, em investimento, ele vai ter essa linha verde, né, que não é o que está acontecendo. O Brasil reduziu o seu investimento do PIB. Né, pelo contrário, ao invés de aumentar, está reduzindo. Ele vai ter essa linha de crescimento, que é a verde pontilhada. E se o Brasil não fizer nada, deixar do jeito que está, não investir em distribuição de renda, sistemas inovativos, em justiça social, em pesquisa, em ensino básico, ensino médio,
a linha de crescimento do Brasil, infelizmente, tende a ser essa azul, né? Que é um crescimento sempre pífio, né? Você tem momentos de salto na economia, 2%, 3%, seguidos de anos de crescimento negativo do crescimento zero. Você não consegue estabelecer uma linha regular de crescimento, né? Então, isso é o Banco Mundial que falou no estudo 2018, eu acho muito interessante esse estudo, ele está disponível no site do Banco Mundial, né? E eu tenho usado isso porque muitas vezes as pessoas olham o Brasil e dizem, isso aqui não tem jeito, né? É uma pena, infelizmente, é isso aí, o povo é preguiçoso, o político é corrupto, o empresário não sei o quê, eu vou para Portugal, eu vou para não sei onde. Na verdade, a gente tem os instrumentos e tem o povo certo e tem o território certo. Nós temos que ver se a gente consegue governos que deem continuidade em políticas de médio e longo prazo e acerto nessas políticas. Acho que é isso, professor. Falei 48 minutos. Professor Celso. Eu vou tentar sair aqui, vamos ver agora se eu consigo fazer a transição de sair daqui. Certo. Interromper o compartilhamento, é isso? Muito bom, né? Essa explanação aí sobre o nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao passo que esses dados, né, essas informações nos deixam angustiados, né, vendo que esse investimento todo em ciência tem diminuído aí ao longo desses anos, né? Por mais que tenhamos um marco aí que foi um ótimo e um ganho, né, desse construto no nosso cenário nacional. E a partir disso, Celso, eu gostaria de fazer uma pergunta. O nosso marco ele foi aprovado em 2016, né? Nós temos aí, então 4 anos de 2016 para cá. Como você avalia a aplicação desse novo marco da ciência e tecnologia nesses últimos 4 anos? Nós temos avançado, de fato, o Brasil tem aplicado, né, nesses últimos governos que nós tivemos aí, né, nesse período de impeachment que nós tivemos, essa transição para o Temer e agora o atual governo, e quais as barreiras que o Brasil pode enfrentar para a aplicação, de fato, do novo marco legal da ciência e tecnologia. Celso, eu não estou... Eu fechei meu microfone. Isso é um problema, né? Pois bem, nós, infelizmente, não conseguimos ainda utilizar o potencial da lei, né? Porque ela foi aprovada em 2016, em janeiro. Depois veio toda a luta do impeachment, depois todos os problemas, os debates em torno do governo do Temer, veio a eleição, quase próximo da eleição. Finalmente, o governo conseguiu publicar o decreto, que foi uma vitória, né? O decreto regulamentando o uso da lei era importante. E depois o governo novo, mas o governo ele não tem sido muito estratégico dessas questões. Não é uma crítica, tem todas as críticas, mas não estou fazendo uma crítica, é uma constatação, né? Não tem utilizado a lei como deveria, né? As entidades já conversaram com o ministro Marcos Pontes, né? A Marinha é a que mais usa. A Marinha, por incrível que pareça, hoje é um dos setores mais inovadores do Brasil, né? Eles são muito atentos a essa questão, tanto que eles estão, por exemplo, construindo o reator multipropósito em São Paulo. O reator multipropósito, quando começar a funcionar, vai tornar o Brasil autossuficiente em radiofármacos, né? São aqueles remédios para curar câncer, né? Que você produz, eles têm um tempo de vida muito curto, a base da radiação nuclear, e você aplica sobre a doença, localiza a doença e vai ali e coloca o remédio em cima dela, né, no ponto central da doença. Então, hoje em dia, o Brasil compra esses radiofármacos do Canadá. Em 2022, o Canadá vai parar de produzir, de vender. E o Brasil está se preparando para ser autossuficiente. É um projeto, inclusive, que eu comecei no meu mandato. Mas quem está construindo, como ministro, mas quem está tocando isso é a Marinha, em cima de projetos desse tipo. Então, hoje em dia, eu tenho feito esse debate de que os municípios, já que o governo central não está atuando, a gente trabalhar sobre os municípios, sobre os estados, né? E para isso tem que criar parâmetros, né? Então, hoje, o nosso esforço, por exemplo, que eu estou fazendo lá, espero que dê certo, Maricá, que tenha tempo para isso, né? É mostrar que é possível você fazer. Eu tenho certeza que nós tivemos 2 ou 3 patentes, 2 ou 3 linhas de indústria funcionando lá, a partir de pequenos incentivos, e isso é barato, tá?
estamos falando aqui, você ter esse respirador, nós estamos falando aí, as pessoas falam em comprar um respirador invasivo de 120 mil, quero pagar, estou falando em ter um respirador não invasivo, muito eficiente, na faixa de 4, 5 mil reais. Né? Com que, ao invés de atender um único doente, vai atender, ele pode ser usado em até 10 pessoas, né? Não simultaneamente, mas em 10 pacientes, ou seja, se cai com um investimento que vai dar aí em torno de R$1,5 milhão, é muito barato o investimento. Né? É muito barato mesmo. O cálculo que nos apresentaram para botar para funcionar, patente registrada, em linha de produção, já tudo, o cálculo executivo, projeto executivo, tudo não é linha, é de em torno de R$1,5 milhão, e a linha de produção montada é de R$6 milhões. E você tem aí o investimento gerando 180 80 empregos diretos, né? Numa indústria automobilística, não sei qual é a área que se estuda, mas a indústria automobilística, por exemplo, para gerar um emprego, né, é algo em torno de 5 ou 6 milhões, né? Isso é um valor nesse montante esse investimento, né? E é uma indústria que ela não deixa muita tecnologia, né? Então, quer dizer, se a gente conseguisse convencer alguns municípios a fazer isso, né, criando uma referência, eu acho que você passa a criar uma referência. Para o governo federal, essa iniciativa muito corajosa da Fiocruz, diga-se de passagem, né, que é enfrentar o debate, assinar um contrato internacional, né, a Fiocruz está gastando ali 180 milhões de reais, né? Vejam vocês, a gestora, né, a Anícia, que é a diretora da Fiocruz, está assumindo um risco enorme para a vida dela, né, de não dar certo e não ter a compreensão dos órgãos de controle sobre isso. Mas, na medida que isso começar a funcionar e se provar eficiente, eu acho que dá para a gente fazer isso funcionar. Eu diria para vocês aí, peguem algum sistema, algum produto que vocês estão produzindo aí, procurem a prefeitura, ofereçam para alguma prefeitura, para ver se eles financiam, que, de repente, né, vocês encontram e fazem uma iniciativa desse tipo, né, que é a forma que se tem hoje em dia de financiar a inovação brasileira, porque como não tem... O CNPq está sem dinheiro, o CAPES ficando sem dinheiro, o FINEP sem recursos, né, BNDES travado. Né, você vai buscar recursos aonde? Não existe. Né, então, essa seria uma forma de quebrar esse momento e buscar financiamento. Ótimo, professor Celso. Tem espaço para mais uma pergunta? O nosso aluno, Fernando Camilo, fez uma pergunta. Fernando, pode ler para o Celso? Jane, pode liberar o microfone para o Fernando? Ele mesmo libera o microfone, Luan. Isso. Fernando? Bom, boa tarde a todos. Eu vou direto para a pergunta, né, que nem a necessidade de agradecer, porque é fantástico esse encontro aqui. Professor, no início o senhor falou que a forma de tributação, o senhor vê que foi tributado errado, certo? E aí, no sentido assim, o senhor acredita que o Brasil está caminhando para mudar esse cenário dessa forma de tributação? Ou pelo menos, ao menos, os nossos governantes têm ciência dessa forma de tributação errada? Tem mais alguma? Você quer fazer mais uma pergunta? Não, na verdade é só essa mesmo, professor. Então tá, Fernando. Não, é o seguinte, o projeto construído pela Câmara, que eu participei de alguns debates como deputado, tenho acompanhado, ele cria o imposto de valor agregado. Ele é um alento, assim, porque quando você cria o IVA e você deixa de lado o ICMS e o imposto sobre serviço, você reduz um pouquinho o tamanho do imposto sobre consumo. Isso é bom. Né? Não sei se alguém de vocês já foi para o Uruguai, por exemplo. No Uruguai, você vai lá, você consome no restaurante, e ele tem um preço na moeda deles. Quando eles vêm vai pagar a conta, se paga com cartão, eles têm um desconto na hora já, que eles desoneram a cadeia que chegou até eles e só cobram o imposto deles. Né? Aquele produto tem uma cadeia de imposto para chegar até eles. Tudo aquilo que foi recolhido até então, eles descontam do teu. Porque se já pagou, se você comer um bife, ele está, se comer um bife no restaurante, ele está concluindo que esse bife já foi tributado na hora que o boi saiu do frigorífico, na hora que ele chegou no açougue, na hora que ele foi para o restaurante.
né? Então, eles têm um sistema que a tecnologia permite isso. E, de certa forma, na Europa tem isso. Alguns produtos você compra, quando você chega no aeroporto, vai lá, eles te devolvem o dinheiro em euros, né? Te fazem empréstimo em euros, né? Então, o sistema, essa reforma, ela cria o IVA. Não é bem assim, mas ele melhora um pouquinho. O que não resolve é imposto de renda. E, particularmente, sobre transmissão de bens. O imposto de transmissão de bens ele tem que ser taxado elevadamente. O automóvel não é bem. O automóvel é produto de consumo. Tem que separar isso aí. Geladeira é produto de consumo. Agora, transmissão de imóveis, por exemplo, fortunas, transmissão, imposto sobre hereditariedades, por exemplo, se receber herança, né? Imposto de renda, isso tem que ser taxado enormemente. Isso tem que ser pesado, não sobre o professor universitário, sobre o gerente do banco, o caixa do banco. Tem que ser taxado em cima, elevado. Na Europa, ele se bate 50%. O imposto sobre lucro lá, em alguns países, tipo Dinamarca, Finlândia, é um negócio absurdo. E mesmo nos Estados Unidos é muito elevado. Tanto que é muito comum você ver assim, Fundação Bill e Melinda Gates, né? Aí eles pegam 70 bilhões de dólares do orçamento deles e colocam 69 na fundação. Por quê? Para não pagar imposto lá dentro. Aí eles, ao invés de pagar imposto, eles fazem investimento em Harvard, enfim, nas universidades deles, né, para ter retorno ali na frente. Né? Por quê? Porque o imposto de renda lá é muito pesado. Então, o que falta aqui, Fernando, assim, eu acho que no Brasil, nessa reforma tributária, é pesado, taxar pesadamente imposto sobre lucro, imposto sobre transição de bens. O Bradesco paga menos imposto de renda que a pessoa física do Silvio Santos. Entendeu? Celso. Isso é uma coisa que não se justifica. Né? E quando paga mais, é muito pouco a mais. Né? Por quê? Porque o Silvio Santos ele declara tudo. Não sei como é que está a vida dele, mas antigamente era assim. Né? Está errado, você tem que taxar isso aí. A mesma coisa, você tem que ter um sistema eficiente de transmissão de bens. Quando você vende um imóvel, se você obteve lucro financeiro, você tem que taxar o lucro. Não é o valor do imóvel que você vai taxar. Você vai taxar o ganho, né, que a pessoa teve. E isso tem que pagar bastante, porque isso financia, porque aí você vai pegar dinheiro de quem tem mais patrimônio, e não de quem tem menos. Quando você taxa o feijão, o arroz, o carro, a geladeira, a energia elétrica, né, o gás, você está taxando quem? O pequeno consumidor. Por quê? O salário de quem ganha R$ 1.500, ele gasta 1.300 em consumo para o dia a dia da família dele. Ele gasta 85%, 90% do salário dele com isso. Uma pessoa que ganha 10 mil vai gastar no seu consumo, sua família, escola, etc., 5 mil reais. Ela gasta 50% do ganho dela em consumo. Então, é desproporcional. Né? Sobre o pobre, você taxa muito fortemente o coisa. E aí, quanto mais sobe na escala de ganho, menos imposto você ganha. Então, o imposto de renda poderia estabelecer faixas de isenção mais elevada, né? E pegar mais em cima o imposto de renda. Taxar mais o lucro das empresas e taxar mais o lucro das pessoas físicas, né? Ganho de bolsa de valores, essas coisas. Celso, muito bem. Só mais uma pergunta, Celso, para finalizar. O Dielson Lennon fez a pergunta. Dielson, você pode fazer a pergunta direto para o Celso? Obrigado pela pergunta. Boa tarde, professor Celso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sendo direto mesmo, como o senhor apresentou e mostrou ao longo de toda a sua apresentação, desde 2004 foram elaboradas várias atividades e várias políticas de inovação por parte do governo federal, né, ou Estado. No entanto, quando a gente olha para alguns indicadores de produtividade de empresas no Brasil, ela é praticamente estável, ou até em alguns períodos ela decresce nesse mesmo período, salvo em alguns setores específicos, como, por exemplo, a agropecuária, né? Como é consenso nessa literatura, tanto de firma, de produtividade, nós temos que melhorias de inovação, eles geram um crescimento de produtividade, né? Então, eu queria mais a opinião do senhor sobre por que no Brasil, esses incentivos, eles não geram esses aumentos de produtividade desejados. Isso é uma resposta difícil de fato, tá? Por exemplo, algumas áreas deu certo, né?
Você tem a indústria de avião, você tem a cadeia de aviônica ali em torno da Embraer muito eficiente, né? Você tem alguns nichos de produção de tecnologia, por exemplo, a WEG, em Santa Catarina, tem uma cadeia de produção de produtos elétricos ali, eletrônicos, muito sofisticado, que hoje disputa o mercado mundial, né? Florianópolis hoje, ela arrecada mais dinheiro com produção de sistemas inteligentes do que com turismo, né? Aí você vai para São Carlos, em São Paulo, São José dos Campos, eu já falei. Aqui em Itaguaí, no Rio de Janeiro, está se criando um ecossistema na área da indústria nuclear também, e que eu julgo que ficará muito sofisticado daqui a uns 10 anos, vai se consolidar, né? Então, tem alguns lugares que deram certo, outros não deram certo. Eu acho que isso talvez faltou a desburocratizar o funcionamento do Estado, né? O NPI, por exemplo, ele é muito pequeno para a necessidade que o Brasil tem para liberar as patentes. É uma equipe muito pequena, o NPI não tem investimento, ele precisaria de uma rede estadual, né? Uma rede nos estados, nas regiões, de pesquisa para ajudar a verificar as patentes, a verificar os produtos e liberar as patentes. Você tem uma ideia, a Argentina tem um instituto chamado INTE, Instituto Nacional de Tecnologia e Inovação. Eles têm um laboratório, eles têm um conjunto de laboratórios na grande Buenos Aires só para testar produtos novos, né? Então, eles têm um sistema lá para medição do impacto da lâmpada. Chega uma lâmpada da China lá, não vai para o mercado sem passar por esse laboratório, para ver o quanto ela tem intermitência, problema que ela causa nos olhos, etc. Isso é bom por quê? Porque quando você tem um produto, você tem onde testar e certificar ele, né? Então, nós precisaríamos que o Inmetro e que o INPI tivesse um sistema de certificação muito eficiente e com um investimento muito forte. Mas não tem, infelizmente, essa parte não foi resolvida ainda. Então, as empresas acabam optando por registrar suas patentes no exterior. Então, muitas vezes, se tem uma patente produzida aqui, eles concluem lá fora e registram lá fora, né? Por quê? Porque é mais rápido. Aqui no Brasil, você tem uma demora de 8 a 10 anos, até 12 anos para uma patente, lá demora 2, 3 anos. Para um mundo inovador, como é o de hoje, né? Que as coisas são muito rápidas, isso é determinante para sobreviver ou não um produto. Então, isso é um problema. Agora, o Brasil avançou muito, né? Você lembra que o Brasil chegou a ser a 6ª economia no mundo, né? Nesse tempo, o Brasil saltou do 21º, 22º país em produção científica para 11º, 12º, em 10 anos. O Brasil deu um salto enorme. Agora está se perdendo. Eu não sei como é que era o tamanho do campus de vocês, né? Mas eu dei uma olhada, vocês eram uma instituição estadual que foi depois se transformou em federal, e ela cresceu muito, né? Mas no meu tempo de estudante, só tinha o FMT, né? E hoje vocês têm um conjunto tem instituto, tem vocês e tem a do Mato Grosso do Sul e o FMS, e eu não sei quantos institutos tem. Dentro dessas instituições, tem os campos nos municípios. Dentro desses campos nos municípios, começam a ter os programas de pós-graduação. Então, normalmente, esses programas de pós-graduação estão com nota 3, nota 4 na CAPES, né? Raramente uma nota 5. As notas 7 você encontra nas grandes universidades mais antigas. Por quê? Porque você ainda não formou massa crítica, publicações e pesquisadores do tamanho que precisa para a CAPES te dar uma média acima de 4. Né? Então, a nossa crítica, por exemplo, à reforma universitária ao Futurice, que foi apresentada, e as novas normas da CAPES agora, é porque quando ela corta, ela faz uma linha de corte dos valores da Bolsa pela pontuação do programa, ela está condenando quem está com nota 4, não existe mais. Porque aquele aluno, o aluno que quer se dedicar, ele vai precisar ganhar um recurso para se dedicar à pesquisa, para não ter que trabalhar. E ele vai embora, ele vai procurar um que tenha bolsa. Então, e quem não tem condições de mudar de cidade, por exemplo, se imagina, eu não sei, eu não conheço uma
cidade aí de vocês, mas eu digo aí, é uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, lá de Itaperuna, que lá do IFE, lá de Itaperuna, que lá tem um programa de nota 4, da CAP, se tira a bolsa lá, o aluno não tem condições de fazer o curso no Rio de Janeiro, ele vai desistir de estudar, né? Então, essa questão, Deilson, eu acho que você tem, de um lado, a infraestrutura de comprovação de patente, etc., e do outro lado, você tem que deixar o sistema amadurecer mais, permitir que se tenha mais produção de pesquisa básica, para depois você passar a ter aplicação de tecnologia, que são coisas diferentes, entendeu? A soja levou décadas para ser tão produtiva como é no Brasil. A cana-de-açúcar, séculos, né? A cana-de-açúcar é um produto de séculos no Brasil, né? E agora ela é extremamente produtiva. O etanol da cana-de-açúcar é competitivo no mundo todo, né? O programa de etanol no Brasil é um exemplo, né? A nossa produção de aves, por exemplo, do oeste catarinense, são 30, 40 anos de investimento. Então, você tem que permitir o amadurecimento do processo. E está vindo um processo de amadurecimento. Quando você corta isso, você cria muita instabilidade, né? Então, o que o pai diz? Ah, meu filho, não faz isso não. Vai trabalhar lá na lojinha, entendeu? Vai. Não, porque o pai olha o futuro do filho, o pai precisa que o filho ajude ele e acaba tirando, muitas vezes, uma pessoa muito inteligente, né? Que tem um super potencial de inventar alguma coisa ali na frente, a gente não sabe quem, mas, né? Eu tenho uma amiga minha, pós-doutoranda da Unifesp, que é uma geniazinha, e ela foi fazer um sanduíche numa universidade lá em New Orleans. E ela melhorou, provou que era muito inteligente, foi convidada, entrou numa pós-graduação lá deles. Hoje em dia ela é professora, certo? Está num programa com milhões de dólares, financiando pesquisa. Foi uma das conselheiras do sistema deles de análise do Covid, né, do órgão federal deles de análise de saúde, né? E é uma brasileira aqui do interior de São Paulo, que se estivesse aqui no Brasil, estaria dando aula numa universidade, provavelmente de imensa dificuldade para comprar um ratinho de pesquisa, né? Entendeu? Para ter um tubo de ensaio com o reagente adequadamente usando. Então, esse problema deles, eu acho que, na medida que o Brasil for desenvolvendo pesquisa, vamos dizer assim, a carroça vai andando, as abóboras vão tomando jeito, porque passa a ser lucrativo, passa a ser interessante e alguém vai gastar dinheiro para resolver, né? Então, assim, não sei se chegou antes o ovo ou a galinha, mas o fato é que você tem que ter o ovo ou a galinha para continuar produzindo pintinho, entendeu? Né? E estava indo bem. Infelizmente, esses últimos 3 anos, né, vocês viram o mapa ali do investimento CNPq, CAPES, educação, e isso é muito ruim. Né? Isso realmente é muito ruim, porque as pessoas, um dos textos que eu estava escrevendo ontem para o Congresso é sobre fuga de cérebro. Né? E o fuga de cérebro não é só o cérebro que vai embora, é o cérebro que desiste de usar o cérebro. Né? É a pessoa que não tem incentivo e vai cuidar da vida. Vai ter filho, vai cuidar de filho, vai cuidar da mãe que está doente, do pai que se aposentou e precisa de ajuda, porque é a nossa realidade. Né? Todos nós sabemos, né, a dificuldade que é manter uma família numa crise como essa. Né? E se o pai não vê perspectiva, o filho não vê perspectiva, ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar da vida. Né? Então, a fuga de cérebro não é só aquela pessoa que foi para o exterior. É aquela que nós deixamos de descobrir aqui. Entendeu, Deus? É nesse sentido, assim, você tem razão. A inovação brasileira é muito baixa e tem que melhorar. E existe... eu vou participar às 4 horas de um debate com o pessoal da FAPESP, da MEI, que é a Mobilização Empresarial para a Inovação, ligada à CNI, para discutir exatamente inovação no Brasil. Né? Por quê? Porque tem gente ligada nisso. Mas se você não tem pesquisa básica, não tem inovação. Porque a pesquisa básica é o fundamental para você ter inovação. Se você não tiver, né, se você não tiver aquela pesquisa ali que descobre o mínimo, né, você não chega no máximo. Né? Então, isso que é ruim nesse momento agora. São 3 anos já de corte nas bolsas. Eu não sei como é que os programas de vocês de pós-graduação aí, mas eu digo o seguinte, quando se condena as notas abaixo de 4 a não ter bolsa, você está condenando muitos cursos de programas de pós-graduação que surgiram no Brasil nos últimos 5, 6 anos a deixar de existir. E isso a gente vai tirar muito gêniozinho
muito garoto e garota bom que tem aí nesse interior aí uma capacidade imensa de intelectual de produzir alguma coisa para a gente, né, para o futuro. Celso, muito obrigado, tá, pela sua participação. Vamos encerrar no tempo, que eu sei que logo após você tem outro compromisso, tá? Quero te agradecer em nome da Universidade, da UFGD, do nosso programa de mestrado profissional em administração pública, tá? Esse momento aqui de criação e de análise é muito importante para a gente, até porque um dos objetivos do nosso mestrado profissional é levar esse desenvolvimento, né, para os servidores e que eles possam fazer intervenções nas suas instituições, né, a partir de todo esse arcabouço que é criado, desse amadurecimento científico, político e crítico acerca da administração pública. E como você mesmo pontuou, o nosso caminho ainda é muito longo, né, tem muitas esferas ainda para serem modificadas e desenvolvidas, implementadas, mas é um caminho que temos que trilhar. Viu, Celso? Muito obrigado. Me ponho também à disposição, em nome da UFGD também, para o que precisar, e espero contar contigo aí para futuras parcerias. Eu vou te mandar um contato de um dos advogados da União. Ótimo, que redigiu o decreto. Conversa com ele, de repente, ou ele, ou alguém da equipe dele, dê uma aula para vocês, para falar um pouquinho mais de encomenda tecnológica e de bônus tecnológico, né? Que talvez, quem sabe, de vocês aí surja algum programa nessa área que é muito importante. Exatamente, tá? Celso. E eu estou à disposição, foi um prazer, tá? Certo. Eu gosto disso. Minha turma, continue aqui com a gente. Aos demais, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade. Espero que tenha sido uma tarde, um início de tarde muito produtivo. Luan, a Elisa quer falar. Só um minutinho, ela está levantando a mão aqui rapidinho. Pode falar, Elisa. Rapidinho, Jane, na verdade eu sou a Marina, é que eu estou usando... Eu quero dar tchau para vocês, aí estou saindo, tá? O doutor Leopoldo, né, doutor Celso, o advogado da União, ele saiu. Eu estou tentando trazer o doutor Leopoldo, estava agendado para ele vir, ele é da Procuradoria-Geral da União, hoje ele é o Procurador-Geral do CNPq. Ele esteve aqui na SBPC, Jane, e ele estava marcado para vir 21 de março, né? Em fevereiro a gente começou as tratativas, aí veio a pandemia e a gente cancelou a vinda dele. Mas a gente, como governo, como Fundec, está tentando manter o contato com ele sempre, para ele vir, porque não adianta também, Lua, Jane e demais, só a academia se capacitar. A gente precisa capacitar os órgãos regularizadores, né, os fiscalizadores. Então, a gente precisa envolver também a nossa Procuradoria-Geral do Estado, também... Quando ele vier, passa para a gente as informações, né? E, se possível, a gente fazer parte também. E se não for ser feito um evento presencial, não mudar muito isso, né? Sim, né? Que a gente não tem ainda, né? Assim a gente vai fazer de forma online, né? E a gente chama vocês aí através da reitoria. E se nós estivermos aqui também, estaremos te convidando para participar. E vamos entrar em contato com ele também para a gente ver essa questão, né? E falar um pouco mais sobre as encomendas tecnológicas e dissecar um pouco mais. A gente tenta fazer o processo administrativo, né, de compra e aí barra nos jurídicos, né? Então, isso acaba sofrendo... Mas muito obrigada pela sua presença. Ficamos muito felizes pela iniciativa de vocês, tá bom? Obrigada mesmo. Um abraço. Tá. Obrigada, professores, obrigada, acadêmicos, obrigada, público externo. Só os nossos queridos alunos, né? Continue só mais um pouquinho para a gente encerrar. Eu acho que dá para encerrar a gravação, né, Jane? Que aí... Sim, já vou interromper.